Você precisa parar de derrotar a você mesmo. Mas será que é possível você derrotar a você mesmo? Sim, tem várias formas disso acontecer, mas eu quero te falar aqui da principal. No mundo espiritual, a coisa mais importante que existe é o poder das palavras. E quando você está falando algo negativo, você já percebeu quando você fala algo negativo? Isso acaba acontecendo? Você já percebeu que quando você fala algo negativo sobre você, acaba acontecendo? É claro que existem várias aplicações do poder das palavras, mas eu quero falar agora sobre o plano de Deus na sua vida. O plano de Deus específico para a sua vida, o plano geral de Deus na terra, ele está envolvido com palavras. E essas palavras, elas não são apenas palavras vazias, né? Elas carregam um poder. Quando a palavra carrega um poder? Duas formas que eu vou citar aqui. Quando é uma palavra negativa, ela carrega um peso negativo. Quando ela é uma palavra de fé, que é o que Deus diz, ela carrega o poder de Deus. O que eu vou te falar aqui não é ciência. A ciência tentou copiar algumas coisas da palavra de Deus, colocando outros nomes, e depois eles querem dizer, né, que, quem está andando com Deus que está pegando o jeito deles. Mas na verdade não. Se você só focar na Bíblia, na palavra de Deus, você vai ver Jesus ensinando sobre o poder das palavras, e você vai ver também o apóstolo Paulo falando sobre o poder das palavras, e nós vamos ver o poder que isso carrega. Eu tenho algumas experiências, eu tenho tanta experiência negativa. Um dia que eu não estava muito bem ali, acabei falando a palavra negativa, e eu acredito que a partir daquela palavra, há 4, 5 anos atrás, acabei passando uma situação de ficar doente. Então foi uma brecha no mundo espiritual. Então eu sei o lado negativo, mas eu quero falar com você o poder das palavras positivas. Quando é algo negativo, Deus vai usar com uma coisa boa? Vai usar para uma coisa boa. Mas às vezes é coisa desnecessária que a gente passa. Eu estava num momento desafiante, acabei falando alguma coisa sobre mim mesmo. Não falei mal de ninguém, falei sobre mim mesmo. E acabou sendo ruim. Só que teve um outro dia que Deus me trouxe uma palavra por revelação, que eu já citei para alguns de vocês que estão aqui há mais tempo, e vocês estão chegando. Seja muito bem-vindo por aqui. Glória a Deus. A gente vai começar aqui algo muito especial nos próximos 3 dias. Eu vou te falar aqui, um propósito que a gente vai estar aqui junto. E Deus vai fazer coisa extraordinária. E quando Deus me deu agora a revelação contrária, Deus me mostrou um sonho. E eu vou contar o sonho e depois uma palavra revelada que Deus me deu, uma revelação para a sua vida dentro das Escrituras. Eu estava num sonho, foi uma experiência muito real. E eu estava num lugar, eu sei o lugar que é, estava nesse lugar e eu via um demoninho assim pequeno. Esse demoninho ia voando por uma região que eu também sei qual que é a região, né? Não vou falar aqui, mas só para você entender. Então esse demoninho estava viajando numa região, estava voando numa região. E esse demoninho, ele estava soprando coisa ruim, né? Até mesmo ao meu respeito, até na mente de pessoas. E aí esse demoninho ficou no canto de uma parede de uma casa. E eu desci lá nesse lugar e eu peguei uma garrafa de Coca-Cola. Falei para minha filha, pega aquela garrafa de Coca que está embaixo do banco. E ela pegou no meu carro. A hora que chega a garrafa de Coca, eu falei para ele, entra aqui agora dentro dessa garrafa em nome de Jesus. Só falei uma única vez. Ele não queria entrar. Mesmo não querendo entrar, não teve. Pelo poder da palavra, pelo poder da palavra no nome de Jesus, ele entrou dentro daquela garrafa. E eu coloquei aquela garrafa dentro do carro e eu não falei mais nada. Saí andando, dirigindo o carro, cheguei em determinado lugar e eu joguei aquela garrafa. Eu olhei ele de novo. Quando eu fui olhar que chegou no lugar, ele já estava todo queimado, despedaçado em 3, 4 pedaços, todo queimado, destruído. Esse demoninho. Demoninho pequeno. Cabia na garrafa de Coca. Aí o que aconteceu? Joguei ele num campo. Um campo grande que estava ali. E Deus me revelou então essa segunda forma que eu tive a experiência pessoal que eu estou compartilhando com você, dentro de outras, né? Então a primeira eu falei algo negativo, eu creio que através disso eu acabei ficando doente desnecessariamente. Né? Algo negativo que eu falei sobre mim mesmo. Essa segunda vez, autoridade espiritual. Eu falei pro demônio entrar, ele não queria entrar. Ele, não vou entrar, não vou entrar.
Não tem como. Só falei uma única vez pelo poder da palavra. A palavra gerou um poder. Saiu um poder assim da boca, da minha boca. É o poder de Deus, não é o poder de mim mesmo. Eu, mim mesmo, não tem nada, mas o poder de Deus está nas nossas vidas hoje, né? Quando nós andamos com Deus, Ele tem poder para nós. Somos poderosos não em nós mesmos, em Deus. É o poder de Deus em nós. E aí o que aconteceu? Poder, você entendeu o que eu falei, né? O poder da palavra saiu, ele não queria obedecer. Mas não teve como. Pelo poder da palavra, ele teve que entrar dentro da garrafa. E uma terceira vez, Deus me deu uma revelação lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Que tem todo o contexto, tesouro em vaso de barro. Eu sei do que está escrito no capítulo 4, né? Tem gente que é bom que a gente enfatizar aqui. Mas no versículo 13 fala, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. E ali está falando da restauração, no próximo versículo fala da restauração de Deus para a eternidade. Mas o reino de Deus você tem que entender que ele já veio, ao mesmo tempo que ele já veio, ele está sendo estabelecido e plenamente só vai ser estabelecido quando? No retorno de Jesus. Então, aquele dia eu preguei uma mensagem, se você não crê em algo, você também não deveria falar. E aí Deus começou a me dar inspiração para as pessoas que estavam naquele dia, revelações dentro da palavra, nos dons espirituais, e foi tremendo. Tem testemunhos que até hoje tem os frutos que permaneceram até hoje através daquela palavra, daquele dia, uma palavra que Deus me deu por revelação. Então, Deus me falou sobre a importância da palavra para a nossa cura, e também a palavra negativa pode gerar coisa negativa. E eu vou liberar uma palavra aqui. Toda palavra maldita dita por você ou dita por alguém a seu respeito vai ser quebrada, destruída aqui em nome de Jesus. Então Deus me falou sobre o poder da palavra, quando é uma palavra que não é negativa, uma palavra de maldição. Quando é uma palavra no mundo espiritual, o inimigo está fazendo aquela arruaça, a gente tem que usar autoridade. Deus às vezes te revela em sonho para quê? Para você usar a sua autoridade, para te livrar. Aí você vai pegar, pôr a palavra na sua boca e dar ordem no nome de Jesus e vai resolver o problema. Você pode dizer amém? E a terceira forma, a palavra agora de uma maneira de bênção, de uma maneira que vai ser bom para você, de acordo com a vontade de Deus. Então eu vou falar aqui com você agora 3 coisas importantes sobre o poder das palavras. Tem muitas outras coisas, mas o que Deus está falando com você hoje, eu falo aqui por revelação, eu não falo coisas gerais. Eu falo aqui por revelação, é uma palavra específica para você. Você precisa então parar de derrotar você mesmo. Eu já falei aqui, como você derrota você mesmo? Com as suas próprias palavras erradas, suas próprias palavras de incredulidade, usando a sua boca para murmuração, usando a sua boca para falar até mal de outras pessoas. Está derrotando a você mesmo quando fala palavras erradas. Não gasta tempo falando mal de ninguém. E não gasta tempo também falando mal de você mesmo. Às vezes a gente não fala mal do outro, mas quer falar mal de si mesmo. Também não. Essa não é vontade de Deus para você. Isso não é sábio para você. Aí entra em batalha espiritual, não sabe por quê. Deixa os motivos normais já de batalha espiritual. De você estar dentro do plano de Deus, de estar avançando em Deus. Aí Deus vai te proteger, vai te revelar, vai te ajudar. Agora, uma segunda coisa, falar o que Deus te revelou. Então, você deve falar o quê? Não é falar, eu não creio também que você deve falar só aquilo que você quer. Não. Deus faz segundo... quando você pede algo segundo a vontade de Deus, Ele fará. Então o que acontece? Você tem que falar alguma coisa que Deus já está falando a seu respeito. Seja através da palavra escrita ou dos dons espirituais. Muitas vezes Deus fala para mim livro, capítulo e versículo. E eu nem estou lembrando o que está escrito lá, ou às vezes eu nem lembro. Eu já li há algum tempo, não lembro o que está escrito, e depois Deus me revela exatamente a situação que eu estou passando. Então, às vezes Deus revela através da palavra. Pode ser também que Deus não fale assim com você, mas Ele vai revelar ou trazer um entendimento espiritual de algum versículo específico. É uma forma também de Deus falar. Agora, quando é através dos dons espirituais, muitas vezes Deus me dá a palavra bem específica. É isso, isso, isso. Vai em tal lugar assim, assim. É esse endereço. Aí Deus revela também. Ou é o nome de tal pessoa que vai conectar com você. Ou Deus fala, ó, cuidado. Ou Deus fala, ó, age de uma maneira sábia. Ou Ele fala, afasta. Então, um exemplo que eu estou dando aqui. Então, Deus fala com você através dos dons ou da palavra escrita.
Mas na verdade estou falando aqui para coisa boa. O que acontece? Eu vou te mostrar aqui em Romanos capítulo 4, daqui a pouco, e o que o apóstolo Paulo falou. Deus, ele fala com você através da palavra escrita, trazendo por revelação. Quando eu ouvi o meu chamado, eu estava ouvindo uma mensagem, numa quarta-feira, a pastora Cirlei, minha tia, estava pregando. Depois, no outro dia de manhã, Deus me visitou dentro do carro, eu lendo versículo por versículo daquele capítulo que ela tinha pregado, que ela tinha citado só um versículo, na verdade, ela não pregou o capítulo. E depois, no outro dia, dentro do carro, a presença de Deus, eu comecei a ler versículo por versículo daquele capítulo, a presença de Deus entrou dentro do carro, foi uma coisa tremenda que Deus fez. E Deus começou a trazer para mim revelação, em especial de 2 versículos daquele capítulo que Deus estava falando comigo no culto. Como que Deus falou comigo? Falou só na palavra escrita. Mas, lógico, é poderoso a palavra escrita, mas trouxe vida na palavra. Não é uma palavra só falada, não é igual uma palestra. Pode estar pregando tranquilo, não precisa gritar. Se Deus está mandando gritar, grita. Se Deus está tranquilo. Mas ouça a palavra. E quando a palavra está sendo movida, inspirada pelo Espírito de Deus, aquilo começa a ter um mover nas nossas vidas. E o que aconteceu? A hora que aconteceu foi... no outro dia, quando eu recebi a revelação do meu chamado, eu ouvi essa palavra de noite na igreja, palavra escrita, mas inspirada pelo Espírito Santo. Tive a experiência lendo versículo por versículo. À noite, Deus me revelou um capítulo da Bíblia, que eu mesmo comecei a ler, na verdade, esse. Agora, na madrugada, aí Deus me trouxe por revelação um livro da Bíblia. Quando eu abri o livro da Bíblia, estava exatamente a confirmação no Novo Testamento de uma profecia do Velho Testamento. Então aquilo foi me dando autoridade, a voz de Deus foi me dando autoridade, ousadia. Deus me deu graça de eu ser uma pessoa de atitude. Por algum tempo, talvez atitude não seria boa palavra. Uma pessoa que, assim, eu sempre gostei de ter iniciativa. Essa é a boa palavra. Então várias coisas aconteceram para me bloquear a respeito disso. Mas eu comecei a ouvir a voz de Deus. Aí eu coloquei minha iniciativa onde? Para atender o chamado de Deus. Às vezes você está colocando iniciativa onde Deus não quer para você. Ou onde não é a sua função, pelo menos por agora. Aí você põe a iniciativa onde? Você põe, ouve a voz de Deus e põe aquilo que tem de bom na sua vida no que Deus te chamou para fazer. Porque até as características suas é para você fazer o que Deus te pediu para fazer. E aí o que aconteceu? Eu comecei a falar de acordo com o que Deus tinha me revelado. E aí Deus começou a dar revelações também pessoais para a minha vida, meu chamado. E Deus também tem revelações para a sua vida e seu chamado, porque todos que nasceram na terra têm um chamado da parte de Deus. Então a segunda coisa, falar o que Deus te revelou. Quando você pede alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele dará. É bom quando Ele vivifica a palavra escrita ou através dos dons espirituais, dos dons de revelação. Quando Deus fala alguma coisa com você direto também, na sua vida de intimidade. A vida de intimidade é muito importante. Deus vai te revelar coisas. Deus traz às vezes um capítulo da Bíblia, mas às vezes Ele também fala uma coisa bem específica com você. Deus às vezes mostra o lugar que eu tenho que ir, fala sobre pessoas, como que eu tenho que lidar, pessoas que eu tenho que me conectar, como que eu tenho que lidar. Você está entendendo? E Deus quer falar isso com você também. Nem sempre vai ser uma direção extraordinária. Mas se você anda com Deus, você vai começar a entender o processo, o ponto que você está agora. Ele não vai deixar você sem direção. Ele vai revelar tudo, tintim por tintim. Ele não vai revelar tudo. Mas ele vai te mostrar a direção certa. Às vezes, se ele mostrar o caminho, nós quer sair fora também. Porque se ele mostrasse para José, depois do sonho que ia acontecer, não sei não se José ia querer, viu? Não é verdade? Mas ele mostra o que você precisa para continuar na vontade dele. Fica tranquilo, o Espírito Santo vai guiar a sua vida. Fica longe do pecado. Esse negócio de pecado vai te manter fora da vontade de Deus. Parece bom só por um momento, mas vai te prejudicar na terra e sobretudo na eternidade. Sai fora desse negócio que não é da vontade de Deus, fica longe disso. Você já sabe que é pecado? Não fica mais lidando com isso. Sai fora disso. Põe para fora da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus, que vai ser melhor para a sua vida. Eu tenho citado sempre isso aqui para vocês. Deus quer te abençoar? É óbvio que sim. Mas Ele quer que você permaneça na vontade dEle. Fica longe desse negócio de pecado aí. Quando você aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. E Ele te fortalece para andar na vontade dEle. E uma terceira coisa, muito importante. Eu sempre cito aqui, porque é o que
algo que Deus me revelou que mudou, tem mudado a cada dia a minha vida e vai mudar a sua vida também. Que é 2 tipos de silêncio. Eu tenho um vídeo aqui falando. Silêncio diante de Deus e silêncio diante das pessoas. Então, é a sabedoria para falar a palavra certa no momento certo. Tem um dia que você não está bem, está tudo bem, você é ser humano. Na verdade, você não é ser humano, você está, né, em uma condição agora. Você é um espírito. Na verdade, você tem um espírito humano. Você tem um espírito humano. Mas esse espírito, ele é guiado pela nova natureza, guiado por Deus. Você entendeu o que eu estou falando? Você tem um espírito humano? Você é um espírito humano? Você tem uma alma para dominá-la e habita no corpo físico. Mas nós podemos andar aqui guiados pelo Espírito de Deus. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você está entendendo? Então aqui, ó, para você entender. Aqui tem o Espírito de Deus. Aqui é o seu espírito. O Espírito de Deus entra em contato com o quê? Com o seu espírito. E aí agora você vai saber a decisão que você precisa tomar, a maneira que você tem que se portar. Aí ele vai traduzir isso para onde? Para a sua alma e para o seu corpo físico, que é o quê? Que é a fala. Que é a sua atitude corporal. Que é a maneira até de você andar, a maneira de você ficar, a maneira de você se comportar até fisicamente. Evangelho é sobre comportamento? Não, nunca foi. Evangelho não é sobre comportamento. É sobre relacionamento. É sobre o Espírito Santo te guiar para cada decisão. Você acha que Jesus, quando entrou dentro do templo e botou tudo para cima lá, botou para quebrar, você acha que ele estava sendo guiado pelo Espírito? Ah, então tá. Não é sobre comportamento, é sobre ser guiado pelo Espírito. Agora, isso foi um fato isolado que aconteceu. Mas se a gente... Por que eu dei um exemplo aqui drástico? Porque se a gente achar que é comportamento, nós vamos tirar o Espírito Santo de questão. Aqui que o apóstolo Paulo falou, não extingais o Espírito, não exclua o Espírito. Então é todo momento ser guiado pelo Espírito Santo. Tem um momento que você vai ter que ser mais firme. Tem um momento que você vai ter que abrir um pouco mais. Vai ter que ter a palavra certa na hora certa. E o que vai dar isso para você? A sabedoria do céu. Agora, o apóstolo Tiago também falou que a sabedoria de Deus é pacífica. Não é verdade? Mas essa sabedoria de Deus, ela vai te levar a portar, às vezes, de maneiras que vai desagradar um ou outro. Mas você está dentro da vontade de Deus, então, mesmo se desagradando, quando Jesus chegava a algum lugar e ele não era aceito, o que ele fazia? Ele deixava o ambiente. Vou ir para um lugar que alguém possa escutar. Agora, vou dar um parênteses aqui para ninguém entender errado. Você nunca pode sair de um lugar... Eu creio que não é da vontade de Deus para você sair de um lugar antes que você seja... Que Deus cumpra algumas coisas ali que Ele te falou, antes que você seja honrado. Você está entendendo? Agora, o que Deus está querendo com cada um de nós é se atentar para o poder das palavras. Uma coisa, você precisa parar de derrotar você mesmo quando você fala algo negativo sobre você mesmo e quando você fala algo negativo sobre as pessoas ou sobre as suas circunstâncias. Segundo, falar o que Deus te revelou. Não falar a circunstância, falar o que Deus te revelou. Fala, Deus, até tem essa circunstância aqui, mas eu creio na sua palavra. Você não está negando a realidade. Não, mas você está falando, eu creio na palavra de Deus. Falar o que Deus te revelou, através dos dons espirituais, através da palavra escrita. E a terceira coisa, silêncio diante de Deus e silêncio diante dos homens. Silêncio diante dos homens, eu acho que eu já citei um pouco aqui, né? Ter sabedoria, a forma de falar. Às vezes tem coisa melhor ficar em silêncio de coisas que Deus te revelou. José passou por coisas desnecessárias, mas que depois também colocou ele dentro do plano que Deus tinha para ele. Eu gosto de uma expressão que eu vi uma vez dizendo, quando empurraram José para a cova, na verdade não sabiam, estavam empurrando José para a vitória. Só que o processo até chegar lá, só o sangue de Jesus para ter poder. Mas às vezes até algo ruim Deus transforma em bênção. E lá no terceiro ponto que eu falei com você, também tem o silêncio diante de Deus, que é o mais importante. Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Aí o que ele faz? A cada momento na presença dele, ele renova as suas forças, ele te ajuda, ele te fortalece, ele te dá um sonho, te dá uma revelação. Quando você dorme na presença de Deus, a hora que você vê, ele te dá um transporte sobrenatural, ele te dá uma experiência sobrenatural, ou ele dá um sonho que vai ser a chave que está faltando para você, para o que Deus tem com você.
Então, essas 3 palavras aqui de sabedoria para você hoje. Pare de derrotar você mesmo. Quando você fala mal sobre você mesmo, fala mal dos outros. E fala o que Deus te revelou, através dos dons ou da palavra escrita, ou de experiências que você tem com Deus. E a terceira coisa, silêncio diante de Deus, que é passar aquele tempo com Deus. Deus, estou aqui para receber da sua presença. Faça em mim conforme a sua vontade. E silêncio diante dos homens. Falar a coisa certa para a pessoa certa na hora certa. Ou melhor ainda, permanecer em silêncio diante de todos. Aí, no momento que Deus te apontar que é a pessoa certa, aí você vai falar a coisa certa da maneira certa. Você está vendo? Eu vou falar aqui pela 5ª vez, eu creio. Você está diferente. Você percebeu que você está diferente? Você percebeu? Tem até gente... Eu vi gente dando testemunho aqui na live esses dias, falando assim que o esposo já falou, ó, eu vi que você está diferente. Não é verdade? E é o espírito de sabedoria e revelação. Não é só revelação. Tem um dom também espiritual. Uma hora eu vou falar só do dom. Tem um dom que é um dom de palavra de sabedoria. E esse dom ele é desenvolvido. Você pode começar a fluir no dom, se Deus te der esse dom, e depois ele vai se desenvolvendo aos poucos. Esse dom também é muito especial. Eu quero orar agora com você. Pai, obrigado. Peço que essas palavras, o Senhor quebre todo efeito contrário, que o Senhor traga o entendimento correto do que o Senhor está falando aqui, através do espírito de sabedoria e de revelação que está operando aqui nesse encontro celestial. Peço que o Senhor venha tocar a cada um de uma maneira especial, o Senhor venha dar sabedoria. Falei, eu recebo agora a sabedoria do céu para agir aqui na terra de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha fortalecer os cansados, peço que o Senhor venha dar direções claras, peço que o Senhor não deixe nenhuma dúvida sobre o coração de ninguém e glorifica o seu nome em nome de Jesus. Glorifica o seu nome sobre a vida de cada um que está aqui agora. Gente, verifica aqui na descrição, você quer pegar o livro, a partir agora dessa próxima semana, eu creio que entre terça e quarta-feira, a gente vai enviar os livros. E a gente está esperando, né, chegar uma remessa aqui. E o que vai acontecer? Você já garante lá, prdanieljunior.com.br. Vocês que já garantiram, a gente já, assim que chegar, já estamos encaminhando para você. E você pode também ofertar. Aqui na descrição tem as formas de ofertar. E eu declaro que essa semente vai suprir cada uma da sua necessidade. Deus vai trazer uma colheita na medida do que Ele tem para você. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Santo é o nome de Jesus? Sempre aqui, 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Fica atento que a gente está entrando no horário certinho. E vai ter o nosso propósito aqui de oração. Nosso propósito, na verdade, por 3 dias do milagre urgente. Nós vamos fazer aqui 3 dias do milagre urgente, segunda, terça e quarta, 7h30 da manhã e 7 da noite. E na quarta-feira a gente vai terminar com a live profética. Então vai ser 7 encontros aqui do milagre urgente. Então anuncia para todo mundo. Começa nessa segunda-feira, ok? Até o nosso próximo encontro. Até lá.